tema da minha mensagem hoje é a importância de ser firme. Olha para cá, por favor. Ser firme, resiliente, não sucumbir diante das dificuldades e provações da vida, aguentar pressão, é algo que de fato todo ser humano deveria ter como essência. Pessoas que aguentam a pressão. Todavia nós vivemos uma geração totalmente fraca. Vivemos uma geração extremamente... Você não pode falar um nada que fica com problema com isso, que chateia, que nada pode. Hoje em dia, se um homem, se o marido ele é firme com a esposa e diz não para ela, ele é tido como machista, retrógrado. Hoje em dia, se um pai, se uma mãe decide falar não para os seus bebezinhos, eles são tidos como pai sem amor, pessoas que não amam os filhos. Hoje em dia, se um pastor decide de forma bíblica pregar a palavra do Senhor e por vezes ser incisivo, duro, as pessoas vão quase chamar a pregação dele de discurso de ódio, porque vivemos uma geração totalmente fraca e o resultado dessas coisas são homens frouxos, mulheres sobrecarregadas. Sim, porque o peso da liderança sobre as mulheres sobrecarregam as mulheres. Nós vemos crianças extremamente mimadas e nós vemos crentes quase que pessoas de cristais, que não se pode falar nada, qualquer coisinha fica desanimado, é um absurdo. Eu vou pregar aqui com base em Êxodo 32, é bem provável que eu enfatize mais em relação a filhos, aqueles que têm filhos, mas é claro, vou aplicar de várias formas na minha e na sua vida também. Vamos ler então Êxodo capítulo 32, versículo 1. Ô Sérgio, não está muito alto aí fora o microfone? Tá bom? Tá bom? Se eu gritar aqui, tá bom. Êxodo 32, versículo 1 até o versículo 5, acompanhe comigo, por favor. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá na nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro, como um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. Você percebeu que o Senhor aí está com letra maiúscula? Está falando a Deus mesmo. Eles fizeram um bezerro de ouro e disseram: vai ter festa a Deus. Agora acompanhe comigo o versículo 25 até o 29. Vendo Moisés, aqui Moisés, né? Já Deus manda ele descer do monte. Ó Moisés, o povo se rebelou, vai lá e vê o que aconteceu. Vendo Moisés que o povo estava descontrolado, pois Arão havia deixado assim, expondo a zombaria dos seus inimigos, ficou em pé na entrada do acampamento e disse: quem está do lado do Senhor, vem até mim. Então todos os levitas reuniram-se a ele. Então lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe cada um a sua espada preparada, passai por todo o acampamento, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, seu amigo e seu vizinho. E os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés. Naquele dia morreram cerca de 3.000 homens do povo, porque Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, para que hoje o Senhor vos conceda bênção. Olha para cá, por favor. Um texto um tanto quanto duro, não é? Levante-se contra seus próximos, mate-os, para que o Senhor conceda bênção. Qual era o contexto aqui? O povo de Deus era nômade, e Moisés sobe então ao monte para receber a lei e trazer para o povo. E aquele povo não aguentou esperar. Eles queriam de fato ver a fé deles, o Deus que eles serviam, materializado em alguma coisa. Por isso eles vão e dão aquela apertadinha em Arão: Arão, dá um jeito para a gente aí.
Eu gosto mais da tradução da Almeida Revista Atualizada, no versículo 25, que vai dizer assim: o povo estava desenfreado, porque Arão o deixara à solta. Desenfreado literalmente sem freio, porque o líder, aquele que estava liderando no momento, foi frouxo e deixou o povo à solta. E o oposto de deixar à solta é ser justo, ter firme. Você sabia que o problema de muitas famílias, de muitas igrejas, de muitos casais, se dá por conta de falta de homens que sejam firmes, seja com os filhos, no trabalho, na igreja, e é claro, em relação a mães também. Filhos, por vezes, são birrentos, desobedientes, porque falta firmeza. E você coloca isso numa escala maior, você vai ter uma nação totalmente fragilizada. O Brasil é o país da impunidade. Leis frouxas, leis brandas, é só em nosso país. Nosso país é uma piada. É uma piada. Só no nosso país é possível se chefiar a maior quadrilha de corrupção que já existiu, ser condenado por quase uma dúzia de juízes, ser solto por um amigo e ainda presidir a nação. Somos piada, somos párias. Não há leis que funcionem no Brasil. E quando eu falo sobre ser firme, eu não estou dizendo que firmeza é sinônimo de ditadura, de jeito nenhum, rispidez, falta de amor, truculência. Mas por vezes ser firme, aqui como diz o texto de Êxodo 32, é você saber falar não, quando é necessário dizer não, e principalmente sustentar este não. Porque muitos sabem falar aquele não inicial, mas não sustentam aquilo que falaram. Só uma coisa pior do que um governo ditador, é não ter governo nenhum. Só uma coisa pior do que líderes, do que homens, do que mães truculentas. São pais e mães de homens frouxos, que não são firmes com nada. Por isso, é importante você lembrar que não consertamos ditadura com anarquia. Aquele pulso de ferro, você não resolve sendo frouxo, de jeito nenhum. A falta de liderança e a frouxidão são terríveis. É por isso que você que é pai, o seu filho deve temer você. Como assim, pastor? E quando eu digo temer você, é medo mesmo. Deve ter medo de você. Aí você tem 2 vezes o tamanho dele, 5 vezes a força dele. Ele não tem medo de você? Alguma coisa está errada com você. Você que é marido, você tem que lembrar que você é o coluna. A coluna que Deus instituiu ali na sua casa. Você não é um muro onde as pessoas, onde você se apoia na coluna, que por vezes é a esposa. Homens foram chamados para serem firmes, para liderarem suas casas. E você, esposa, deve lembrar que ao lado do marido, você é autoridade sobre os filhos. É normal que sim, os filhos temam mais o pai do que a mãe. Até mesmo por conta da força, do físico. Mas se o seu filho obedece só o pai e nunca obedece a mãe, o que faz se o pai tem que ficar uma semana fora trabalhando? A criança reina? Faz o que ela quiser? Você também deve ser firme, minha querida irmã. Você que é mais velho, você sabe, antigamente não existia falta de respeito com professores. Do jeito que vemos hoje, nos moldes de hoje, não se via de jeito nenhum. Eu estudava numa escola em Aparecida, que eu lembro que tinha um inspetor, fiquei sabendo que alguns anos atrás ele faleceu. O velório dele lotou de gente, de tão querido que o seu Toninho era. E eu lembro que quando eu estudava lá, pensa num senhorzinho que andava com um bolo de chave numa mão e um apagador na outra. Era 5 segundos a mais que você ficava para fora no corredor, não entrava na sala de aula, e o bolo de chave no meio das costas. E ai de você, se for reclamar na diretoria. A diretoria ia apoiar ele e ia suspender você. Antigamente não tinha essa falta de respeito. Hoje em dia, eu não sou tão velho assim, eu tenho 39 anos. Mas eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, quando via uma viatura policial parada em algum lugar assim, estava comigo, ela me obrigava a cumprimentar o policial. Vai lá, fala bom dia para ele. Por conta da autoridade. E ela disse que na época dela, o pai dela mandava ela pedir bênção para a polícia. Que coisa, hein? A bênção. Então veja, voltando para cá.
se não há ordem, se não há respeito nas famílias, não vai haver ordem e respeito em sociedade alguma. Então, eu quero passar aqui alguns princípios com base nesse texto que eu tenho certeza que vai influenciar muito a minha e a sua vida. Primeiro, firmeza é sinônimo de amor. Por que eu digo que firmeza é sinônimo de amor? Se Arão fosse firme e dissesse não àquele povo que estava querendo fazer bezerros de ouro, ele salvaria 3.000 pessoas que morreram só naquele dia. Você consegue ver que este papinho de que, olha, é necessário ser firme, mas também ser amoroso. Não existe, essas coisas não se separam, elas são unidas, porque o amor, de fato, ele é firme. Se Arão fosse firme com este povo aqui e dissesse não, ele iria estar amando aquele povo. É por esse motivo que quando o Provérbios 3 vai dizer que aquele que retém a vara, aquele que poupa a vara, aborrece, odeia o seu filho, ele está dizendo que quando um filho erra e os pais deixam de repreendê-lo na medida do seu erro, aquele pai, ele está deixando de exercer amor de verdade pelo filho. Porque muitos pensam, como pode um pai repreender o filho? A Bíblia diz, se você não repreende quando ele erra, você não está amando. Isso é um absurdo. De quantas coisas ruins eu e você nós não fomos livres no passado por conta de firmeza de nossos pais. Não vai andar com tal pessoa, não vai para tal lugar, não vai fazer isso. E no começo, óbvio que na hora a gente fica injuriado, triste, mas a gente vê que mais tarde, aqueles nãos fizeram um bem danado para a gente. Eu toda vez dou esse exemplo aqui, mas vou dar de novo, aguenta, porque, igual eu falei semana passada, pregar em igreja local é isso aí, é você ouvir o mesmo exemplo sempre. Por quê? Porque eu só tenho essa vida, não vivi outra vida, tenho que falar o que aconteceu comigo. Eu lembro que teve uma época da minha vida, eu estava meio rebelde, andando com os maconheiros e nadando no Paraíba, em Aparecida, onde eu morava. Nunca usei droga, nada, mas estava andando com os maconheiros lá. Eu tomei uma surra tão grande da minha mãe, tão grande, tão grande, tão grande. Eu lembro que eu saí do banheiro, toalhinha enrolada, só ouvi a voz dela, tira a toalha. Pensa num Beto Carreiro incorporado na mulher. Esse dia foi tenso, gente. Não quero você andando com fulano, com ciclano, com beltrano, nunca mais. Aí tá bom. Anos mais tarde, eu como obreiro da nossa igreja de Guará, fui pregar numa clínica de recuperação, numa cidade próxima, e não é que muitos daqueles amigos que ela disse, não ande com eles, estavam lá, tirando os que foram presos, tirando os que já haviam morrido. Mas você consegue ver que uma mãe firme, por mais que o filho fique chateado, entristecido, ela faz um bem danado para a sua família. Uma vez, um outro rapaz, o filho dele, o rapaz da igreja, o filho dele com um problema com drogas, e o menino ia fazer 18 anos, e ele falou assim, pastor, o que eu dou de presente para ele? Ele, para um drogado? É sério que você quer dar um presente para ele? Eu falei, não sei, vai comprar o quê? Baseado para ele? Ele teve a audácia do menino fazer 18 anos, sem habilitação, e dar uma moto para o moleque. Falei, gente, que loucura. Em oposição a isso, uma vez eu vi uma matéria de uma mãe, que um filho estava com um problema nas drogas, e ela saía para trabalhar, e como ela era mãe solteira, tinha que deixar o filho sozinho. E ela tinha tanto ódio do filho perdido nas drogas, queria tanto ver o bem dele, que ela saía para trabalhar e acorrentava o rapaz no botijão e numa parte de concreto da pia, só para ele não sair. Daí você pensa, pastor, isso é tortura. Não, não é. Isso é amor. É se preocupar de verdade com o filho. Agora, o problema da criminalidade no Brasil, sabia que não é nem a falta de boas leis? Nós temos. O que falta de verdade é coragem para cumprir as leis que já existem. Você sabia que, falando de futebol, brigas em estádios acontecem aqui, na Europa, Estados Unidos, qualquer lugar. Mas por que você acha que o grau, o nível, a quantidade de brigas em estádio de futebol na Europa, por exemplo, onde tem a Champions, alguma coisa assim, é infinitamente menor que no Brasil? Sabe por quê? Porque lá, não é que eles são mais educados do que nós.
É porque lá a lei funciona. Lá um time pode ser banido por 10 anos, por conta de briga de torcida organizada. Lá, pessoas que invadem estádios, elas são banidas para o resto da vida. Não podem mais assistir futebol só da televisão. Por que você acha que em países do Oriente não se vê tanta corrupção como nós vemos aqui no Brasil? Sabe por quê? Eu vi uma vez um muçulmano, um islâmico lá, explicando algumas leis da Sharia. Tá certo, né, pastor? O senhor está sendo extremista, está pegando a parte mais extrema. Mas sério de exemplo, claro que sério. E quando um ladrão era pego, ele tinha a mão decepada em praça pública, com um machadinho, parecia com um raio de machado sem corte ainda, para doer mesmo, em praça pública. Daí você pensa assim, mas isso aí é terrorismo. Lá tem terrorismo, mas isso aí eu não acho que é não. Aí então o repórter brasileiro perguntou para aquele homem o seguinte: olha, vocês não acham que isso é algo muito forte? Cortar a mão de quem rouba? Ele disse: nós não cortamos a mão de ninguém. Nós temos uma lei. Ele que coloca a mão debaixo do machado, quando ele decide roubar aquilo que não é dele. E nós ainda somos benignos. Nós cortamos, via de regra, em primeiro lugar, a mão fraca. Por exemplo, para um destro, corta a mão esquerda, para que ele ainda possa trabalhar com a sua melhor mão. Se ele voltar a ser reincidente, óbvio, né, cortamos a outra também. Mas até nisso nós somos bondosos com eles. Pergunta-se lá, quem rouba uma vez, rouba a segunda? E de jeito nenhum, claro que não rouba. Não são bobos. Como pode uma criança de 3, 4, 5 anos não respeitar os pais, não obedecer os pais? Falta firmeza. Falta mostrar firmeza na hora de dar ordem. Falta repreender quando tem que ser repreendido. Mas aí não se faz isso e não sabemos por quê. As criançadas aí, elas crescem totalmente desrespeitosas. Precisamos ser firmes para o bem da nossa família, para o bem da igreja, para o bem do país. Segundo, a firmeza passa por... Segundo, firmeza não é uma questão de truculência, mas de posição. Como assim? Não tem a ver com ser grosso, truculento. Mas antes, claro, né? A firmeza, ela passa por você também se inconformar com o pecado. Por que eu digo se inconformar com o pecado? Jesus Cristo, ele não tem nada, absolutamente nada a ver com o padre católico, talvez você está acostumado, né? Aquela voz mansa, sei que quase cansa. Você lembra que Jesus Cristo, quando descobriu que estava tendo comércio no templo, qual foi a atitude dele para com aquelas pessoas? Ô pessoal, por favor, colabora, me ajuda. Foi isso? Arrancou o chicote, chicotada e bicuda virando mesa. Assim o nosso Senhor fez. Portanto, vai ter horas que você precisa ficar indignado com coisas na sua vida. O filho desrespeita você, você tem que virar a mesa. Fala de qualquer jeito. Eu já visitei famílias onde um moleque chutava a mãe debaixo da mesa. E eu estava ali, meu Deus, você não vai fazer nada? Deixa eu fazer. Faz uma coisa, moça. Como assim? Um desrespeito absurdo. Eu não lembro qual dos meus filhos uma vez, achei ali uns 9 anos mais ou menos, ousou a falar no mesmo tom que a minha esposa. Nada demais, só falou firme com ela. Nunca mais falou. Que absurdo! Você é homem, é o marido, e vê o filho tratando a esposa de igual para igual, com desrespeito, e você não faz nada. Você deve defendê-la a qualquer custo. Todavia, não adianta só falar alto. É necessário que se fale, por vezes, até de forma mansa, como Moisés. Se fale manso, mas se mantenha aquilo que se falou. Arão não precisava dar berros dizendo, não! Ele só precisava dizer, não farei. Arão, dá uma ajuda para nós aí, está difícil. Não, e acabou. Você consegue perceber que sustentar o não, por vezes, é mais difícil do que dizer o não? Você não precisa
dizer para o filho aos berros, não mexa! Daí você grita, berra, se fizer isso aí eu te pego. Dá 2 minutos ele está fazendo a mesma coisa. Você faz o quê? Você cansa. Não aguenta mais. E deixa. Isso é um absurdo. Uma vez, um pai colocou a filha de castigo por conta de algo que ela tinha desobedecido. Deu um xingo nela, repreendeu e falou, 1 semana sem aquilo que você gosta, aqui em casa. E a menina ficou triste. E ela ainda foi e disse, pai, eu errei. Me desculpa. E o pai disse, claro que desculpa, óbvio que desculpa. Então estou livre do castigo? Claro que não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu falei é aquilo que eu vou manter, o castigo continua. Nós somos respeitados, não pelo timbre da nossa voz, mas pela nossa posição séria. Não sei quantos aqui acompanham o UFC, luta. Tem aquele lutador brasileiro, o Anderson Silva. O timbre de voz dele não põe medo em ninguém. Parece que ele engoliu um apito. Falando aqui, porque eu acredito que ele nunca vai ver essa mensagem, né? Tomar. Parece. Deu até medo agora. Fala, meu filho, cortar essa parte depois, né? Vai que chega, né? Vai que chega, né? Mas parece que ele engoliu um apito. Que vozinha fina! Gente do céu! Mas quem o conhece, nunca vai pôr a cara com ele. De jeito nenhum. Porque sabe o quão bom ele é naquilo. Então a firmeza não tem a ver com o tom de voz, mas tem a ver com uma posição séria. Precisamos aprender a ser firmes, a termos palavra. Sabia que uma das coisas que vai fazer o seu filho te respeitar, e muito, é você ter palavra? É você dizer sim e cumprir aquele sim, ou você falar não e sustentar aquele não. E não apenas em relação aos filhos, nós aqui entre irmãos, qualquer compromisso que seja, você precisa aprender a ter palavra. Não é isso que a Escritura diz? Seja o seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Como que pode você dar sua palavra? Pastor, vou no compromisso da igreja, vou fazer tal coisa, fala para fulano, vou à sua casa. Aí você, por motivo pífio, não vai. A não ser que, por exemplo, seja um motivo externo que de fato te atrapalhou. Um carro quebrou no meio do caminho, alguma coisa assim. Mas algo que não dependa de você. Tem uma família que veio para a nossa igreja recentemente, e eu falei para eles, né, olha, essa semana eu vou visitar vocês. 2h30, 3 horas, não lembro que hora que era. E nesse dia, o meu filho ficou muito ruim na noite anterior. Na noite anterior, meu filho ficou muito ruim, de 2 anos. Eu falei para Raquel, né, fica aqui com o resto, eu vou para o hospital com ele. Eu lembro que eu cheguei um pouquinho antes das 8. E o meu plano de saúde, o SUS, você sabe, né, que normalmente não se atende rápido. Até ser atendido, demorou. Fez exame de sangue. A moça disse, olha, você precisa esperar sair o resultado do exame de sangue. Eu falei, tá bom, quanto tempo? De 3 a 4 horas. Mais o tempo que eu já estou esperando? Sim. Meu Deus. Resumindo, eu saí do hospital, cheguei antes das 9. Cheguei em casa, eram umas 2h30, mais ou menos. No meio do caminho, eu só liguei para a Raquel. Se arruma e vamos à casa de fulano. Mas você nem almoçou, hoje eu não vou. Não dá tempo. Há uma família nos esperando. Precisamos ter compromisso. Problema meu eu resolvo depois. Como alguma coisa no meio do caminho, me viro. Mas é importantíssimo. Seja para com os irmãos, para com as pessoas, no trabalho, com os filhos, em qualquer lugar. Aprenda, meu querido irmão e irmã. Falou sim, faça. Lembra quando a Escritura vai dizer, né? É melhor que não votes do que votes e não cumpras. Falou que vai fazer, mas eu falei e me arrependi, vou sair no prejuízo. O problema é seu, sustente a sua palavra. Terceiro, firmeza é não ser vencido pelo cansaço. A Escritura vai dizer que vendo o povo que Moisés tardava, demorando, o que eles fizeram? Arão, está difícil esperar. Tem como dar um jeito? Imagine-se no lugar de Arão. Aí o que essas pessoas fazem? Em vez de esperar aquilo que é correto, elas tentam dar uma ajuda para Deus.
olha, já que ele não vem, vamos dar um jeito de transformar o nosso Deus em algo material. E você sabe, desobedecer a Deus é burrice, é trazer consequências terríveis para a sua vida. Dar um jeito na vida, indo contra aquilo que é a palavra de Deus, é uma das piores tolices que você pode cometer. É um absurdo. Ontem teve o café das irmãs aqui e a minha esposa pregou sobre Ruth. E durante a semana eu explicando para ela, eu dizia para ela qual era o contexto ali, né? Falando para ela, olha, Raquel, a Noemi, ela sai junto com seu marido Elimeleque de Belém, casa do pão, e eles vão para Moabe. Os moabitas eram uma nação não aceita para congregar junto com o povo de Deus. Deus tinha banido eles, proibido. Ainda mais, Deus durante toda a história bíblica ali, ele diz que o nosso povo não tome com mulheres de outros povos, todos os povos no geral. Mas em relação a alguns, ele é nominal. Ele diz, moabitas, não tomem essas mulheres para vocês, para os seus filhos. Aí então, eles saem daquilo que é a vontade de Deus, de Belém, e vão para onde? Para Moabe. E Noemi faz o quê? Pega os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e arruma esposas moabitas a eles. Uma coisa é você sair de um lugar e ir para outro sem saber se é a vontade de Deus. Eu acho que talvez esses erros assim, Deus é um pouco mais compassivo. Outra coisa é você fazer como Noemi. É você sair do lugar que Deus colocou e você ir para o lugar que você sabe que Deus não aprova. Quais consequências você espera colher, a não ser desgraça? E foi de fato isso que aconteceu. Eu digo isso porque no decorrer dessa caminhada de quase 20 anos na igreja, o tanto, por exemplo, de irmãs que eu já vi, desesperadas para casar, que não aguentam esperar. Aquele medo danado de ficar para a titia. Então o primeiro que aparece, penso que é de Deus. E vai e se entrega. Ser firme é não ser vencido pelo cansaço. E eu posso dar outros exemplos aqui também. Se não todos, pelo menos a maioria aqui. Quantos aqui? Não precisa responder não. Já não disseram. Essa semana eu começo a dieta. 2 dias depois, acabou a dieta. Exercício. Essa semana vai ser diferente. Dezembro que nós estamos agora, né? Cheio de promessas para janeiro. A maioria não passa o dia 3. Acabou. Vi uma reportagem uma vez da Rádio Tupi, dizendo que 90% das pessoas que decidem começar um curso de inglês, abandonam. E nós temos uma população de apenas 1% fluente em inglês. Mas não só isso. Faculdades, cursos técnicos, empreendimento, tudo se começa e se para, ou no meio, ou no começo. Muitos crentes parecem o guepardo, são velozes, mas é 1, 2 tentativas depois desiste. O guepardo, assim, quase 120 km por hora. Mas se não pega preso na segunda tentativa, fica com fome, sem força. Muitos fazem a mesma coisa. Agora, diante da tentação é a mesma coisa. A mulher de Potifar, ela tentou José todos os dias. José não foi vencido pelo cansaço, não desistiu. O autor de Hebreus vai dizer, na vossa luta contra o pecado ainda não tens resistido até o sangue. Ou seja, é necessário que se resista. Quantos pais, por exemplo, não são vencidos pelo cansaço em relação aos filhos? Daí está lá, está um moleque com 2, 3, 5 anos, dormindo no mesmo quarto que os pais, com mais quarto em casa. Ou pior, na mesma cama. Como? Como pessoas cometem esse absurdo, dormir junto? Aí acostuma o filho a vida inteira errado, e quanto mais você demora para cortar aquelas bardas, mais difícil fica. Eu não sei quando já assistiram aqueles programas que passavam antigamente, da Cris Poli, da Super Nani, eu já li um vasto material dela, mas eu lembro que via de regra, quando ela ia a uma casa, a primeira pessoa que ela conversava era com os pais. Observava as crianças, mas conversava com o pai, com a mãe, porque os filhos são o que os pais o deixam ser. Eu já cansei de ver pessoas pedindo, pastor, faz oração para meu filho, fique muito desobediente. Eu falei, não, você não resolve com oração, não. Eu vou orar, a gente pode orar aqui, mas você precisa agir dentro da sua casa.
Rebeldia não se resolve com oração. Se resolve com disciplina, com firmeza. Por isso que crianças, elas são aquilo que os pais deixam elas serem. São os pais que ensinam. Ensinam seja de forma direta, de fato verbalizando, ou sendo exemplo, igual eu já falei aqui. Uma vez eu estou na casa do irmão, fulano liga para o irmão, o filho do irmão atende. Pai, é o fulano. Olha o pai, perto de mim. Fala que eu não estou. Entendi nada agora, meu Deus. Como assim? Aí você nunca ensinou o filho a mentir. Mas isso que você fez, pronto. É um exemplo para ele. Ou muitos pais, quando deixam de repreender e corrigir o erro do filho, também estão ensinando. Não podemos ser vencidos pelo cansaço. Sabe por quê? Eu lembro uma vez ter visto um programa da Super Nanny, que os pais estavam ensinando a criança a dormir no próprio quarto. Acho que tinha um menininho, uns 2 anos, alguma coisa assim, 2, 3. E ela dizendo, leve-o para o quarto quantas vezes forem necessárias. Então, o menininho vinha para o quarto dos pais. A mãe tirava, punha na cama dele, fica aqui. Dava 2 minutos, vinha o menino. Depois o pai, filho, seu quartinho. Dava 2, 3 minutos, vinha o molequinho. Sabe quantas vezes o menino fez esse caminho, de ida para a cama dos pais? 70 vezes. 70. Eles não dormiram à noite. Mas eles fazendo isso, eles conseguiram, depois de alguns dias, impor este limite para o filho. Agora a maioria dos pais, na terceira, dorme aí mesmo, fica aqui, eu vou para o sofá, e desiste. Por isso, por não persistirem, acabam não criando esses bons hábitos nos filhos. E você sabe, criar filhos realmente é algo cansativo. Nossa, Deus do céu. Já viu criança no supermercado? Pai, compra esse. Não. E esse? Não. E esse? Eles vão tentando até acertar um. É por isso que os meus filhos, eu só dou alguma coisa para eles quando eles pedem muito mesmo. E a mesma coisa, ficam tempos pedindo a mesma coisa. Eu vejo, acho que ele quer mesmo, né? Não esqueceu? 2 meses já, todo dia pedindo. Aí sim, né? Às vezes dá menos, às vezes dá 1 mês e meio, irmão. Sou tão ruim assim não. Agora não, supermercado, você vai, é impressionante. Eles querem tudo. E criança é desse jeito, fazer o quê? Agora a questão é, seu filho, de tanto ele ficar pedindo ali na sua cabeça, enchendo sua paciência, ou você compra para ele parar de chorar? Se você compra para ele parar de chorar, você está fazendo igual a mãe da Jennifer lá no avião, lembra a mãe da menininha do caso com a Jennifer? Você está fazendo a mesma coisa, só que no supermercado. Compre um biscoitinho para ele parar de chorar. Você está pedindo a janela para o seu filho, é só isso que você está fazendo. Só isso. Acho que foi anteontem. Estava no supermercado e a gente tinha comprado algumas coisinhas lá e eu tinha comprado um danoninho pequenininho assim para os 2 menores, né? O Heitor começou a esgoelar no supermercado. Queria tomar antes de passar no caixa. Você acha que eu não sou tentado? Vai, abre, dá para ele, passa o potinho vazio, vai dar na mesma coisa, vai passar o código de barra? Eu falei, não, vai aprender a esperar. Vai chorar? Pode chorar. Uma hora a lágrima acaba, como dizia meu pai. Pode chorar. Mas precisamos aprender a falar não e a sustentar o não. Do contrário, você vai ser vencido pelo cansaço do mesmo jeito. Perseverança é fundamental para que você aprenda a avançar, para que você avance em qualquer área da sua vida. Quarto, já estou encerrando, põe ele, por favor. Quarto, firmeza é não sucumbir diante da pressão. Por que eu digo isso? Não sucumbir diante da pressão. Se coloque no lugar de Arão. Crianças chorando, mulheres de TPM, pais bravos, crianças de peito, todo mundo. 30 dias já, Arão, cadê o Moisés? 35, Arão, pelo amor de Deus, olha o sol que está nesse lugar. Não tem nem janela do avião para pedir para as crianças sentar. Olha o calor para todo lado. Ajuda a gente aqui. Mas a vida é assim, a vida é pressão. Pressão em cima de pressão, metas, cobranças. E é justamente aí que você precisa aprender a ser firme. Rígido em relação às suas convicções. É por isso que eu sempre digo, jovens do meu coração, a vida é dura. A vida é extremamente difícil. Você precisa, o quanto antes,
aprender a crescer no conhecimento de Deus, a buscar a Deus, ler a Bíblia, ler bons livros teológicos que vão te dar uma base para a sua fé. Isso você começa na juventude. Cresça em Deus, cresça em conhecimento. Aprenda a fazer algo relevante para a sociedade. Aprenda a empreender. Você que tem filho pequeno, você precisa ensinar o seu filho a empreender. Empreender basicamente é você resolver as necessidades de outros, obtendo lucro com isso. Aprenda a ser um resolvedor de problemas. Aprenda, na verdade, decida. Prefira ganhar por serviço prestado do que por hora trabalhada. Por quê? Porque as suas horas são limitadas. Agora imagine ensinando os nossos filhos a fazerem isso desde pequeno. Vou ensinar você sobre finanças, sobre isso, sobre aquilo, mas não é para você ser empregado, não. É para você abrir a sua empresa. Você sabia que a diferença é que nos Estados Unidos é assim? Enquanto no México as pessoas fazem faculdades pensando em trabalhar para os outros, nos Estados Unidos eles fazem faculdade pensando em abrir o seu próprio empreendimento. Por isso que eles são prósperos do jeito que são. E você olha para o México, quebrado. Devemos ensinar os nossos filhos a isso. Devemos ensinar, como eu digo para os meus meninos lá em casa, eu sempre digo a eles, falo, olha, a vida tem 2 caminhos, o ruim e o pior. Não tem caminho bom. Caminho bom não existe. Escolhe o ruim ou o pior e vai tentando melhorar o caminho. É por isso que você, esposa, você precisa entender que a vida tem pressão. Dar conta de marido, filho, casa, sem receber um centavo, sem 13º, sem férias. Bem-vindo à vida comum da cristã, irmã. Pastor, o senhor está dizendo que não vou receber nada? Só de Deus. O que eu faço? Faço o que tem que fazer bem feito, sem reclamar. Uma vez, uma moça estava dizendo para mim que ela estava depressiva, angustiada, que ela não tinha vontade para nada, que ele ficava dormindo o dia inteiro. Foi ao médico, o médico falou que era início de depressão. Eu disse para ela, você falou, irmã, isso não é depressão, isso é preguiça. Você é preguiçosa. Você precisa trabalhar. Você precisa cuidar da sua casa, seus filhos, seu marido. Porque se o seu marido ficar fazendo o seu serviço, é menos dinheiro que entra na sua casa. Você precisa fazer a sua parte, com ou sem vontade. Porque convenhamos, imagina o Edivaldo, você acha que o Edivaldo acorda que dia? Acorda como todo dia? Ai, hoje é dia de bater laje. Ô, glória! Duvido que ele acorde desse jeito. O sol que está fazendo? De jeito nenhum. Quem acorda com essa vontade louca de trabalhar? Ninguém, nem eu. E eu faço o que gosto, mas todo dia eu acordo querendo dormir de novo. Por isso, na maioria das vezes, ou eu oro correndo 6 horas da manhã, ou andando em casa, porque senão eu ajoelhei, não adianta. Vai embora. Façamos o que tem que ser feito. Você, marido, você, homem. A nossa vida é uma vida estressante. Problema nosso. Nossa vida é uma vida de trabalho. Trabalho em cima de trabalho. Não temos o direito de fazer corpo mole. Não temos o direito de, ai, coitado de mim, e rede social, estou num dia mau. Homem fazendo isso, ô vergonha, meu Deus do céu. Mulher você até entende, né? Agora, homem ficar chorando nas pitangas em rede social. Tive uma semana muito difícil. Eu fico injuriado com essas coisas. Nós temos a obrigação de trabalhar, e trabalhar duro, para sustentar a esposa, e quantos filhos Deus nos der. E eu vou mais longe. A ficar sem para dar para eles. A viver para dar a melhor vida possível para eles. Ainda que isso custe a nossa vida. Mas é assim que os homens devem fazer. É por isso que eu gosto do termo resiliência, que é a capacidade de voltar à sua forma depois de sofrer tensão. Sabe, o famoso enverga, mas não quebra? Isso é uma pessoa resiliente. A vida é cheia de pressão, mas ele volta. Olha, o texto de Êxodo, capítulo 18, vai dizer assim, Êxodo 18, versículo 21. Aqui é quando o sogro de Moisés, Jetro, está dando conselhos a Moisés para escolher líderes, para liderar o povo. Vai dizer assim, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000,
chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Na versão Almeida século XXI diz: homens tementes a Deus, confiáveis, que repudiam a desonestidade. E quando o texto diz homens de verdade, não está dizendo daqueles homens baitolados, não. Não é isso. Aqueles homens, sabe, que está na dúvida. Não tem a ver com isso. Está dizendo com homens que de fato cumpram o seu papel bíblico de ser homem. A sua função bíblica de ser homem. É disso que a sua esposa precisa, meu querido irmão e minha irmã. Que você trabalhe de forma dura e não seja um reclamão. Ai, isso aqui, tadinho de mim, dia difícil. O problema é seu. Deixa o problema no serviço. Agora você vem chorar as pitangas com a mulher. Ai, tadinho de mim, patrão xingou, não sei o quê. Quando a casa é criatura, você vai lá chorar as pitangas. Aguenta. Como foi, Gia? Foi difícil, mas tamo aí. O que tem pra gente fazer? Acabou. Aprenda a ser homem de verdade. O rei Uzias, vai dizer a escritura que ele buscou a Deus, enquanto Zacarias, um profeta, o instruía. Ele foi um servo fiel e Deus o abençoou ricamente por conta de sua fidelidade, por conta de sua obediência. Conhecido, temido, deu muito dinheiro a ele, mas, todavia, o poder subiu para a cabeça. E olha o que vai dizer sobre ele. Põe ele, por favor. 2 Crônicas 26, 17. Falando sobre o rei, né? Depois que o poder subiu para a cabeça. Mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou. Isso fez ele contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Prerrogativo do sacerdote, queimar incenso. Verso 17. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos. Na versão Almeida e atualizada, homens de firmeza, vai dizer a escritura. Homens da maior firmeza. Verso 18. E se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: Uzias, não compete a ti queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes descendentes de Arão. Sai do santuário, pois pecaste, e isso não te tornará diante do Senhor, não te honrará diante do Senhor. Veja, sacerdotes, diante de um rei que tinha todo o poder, e dizem a ele: você pode mandar em tudo que é lugar dessa nação, no templo não. Oferecer sacrifício, traga a sua oferta e nós vamos sacrificar. Você não vai fazer isso. Diz a escritura que ele fica furioso, injuriado da vida. Mas os sacerdotes perseveram e dizem não. E quando ele fica nervoso, mais uma vez, diz a escritura que a lepra toma conta da testa e do rosto dele. E ele tem que sair dali correndo. Homens da maior firmeza. Se não fosse a firmeza de Lutero, é bem provável que nós ainda estaríamos na idolatria católica romana. Mas houve um que disse não. E quinto para encerrar, bem curtinho isso aqui. As perdas por ser firme são menores que as perdas por ser frouxo. Se eu passar 5 minutinhos hoje, perdoem. Há um custo para se andar com Deus. E é um custo bem alto. Bem alto. Só não é mais alto que o custo de desobedecer a Deus e viver a sua própria maneira. Se Arão dissesse não, provavelmente algumas pessoas iriam embora de sua congregação, de sua igreja. Esse Arão é muito duro, pedindo só um bezerrinho de ouro. Não quis. Vou procurar outra igreja que faça bezerro. Provavelmente, uns iriam embora. Por ele não ser firme, 3.000 pessoas morreram em um único dia. Lembra em João 6, quando Jesus dá um discurso duro? Algumas pessoas vão embora. Os discípulos quase que repreendem ele, né? Senhor, o pessoal está indo embora aí. O senhor acha que não pegou pesado dessa vez? O que Jesus disse? É porque vocês não vão também. Se quiserem ir, podem ir. Jesus perdeu pessoas por ter um discurso firme. Todavia, aqueles que ficaram, que permaneceram, foram instrumentos para que o Evangelho alcançasse todo o Império Romano, todo mundo conhecido de sua época, para que o Evangelho chegasse a nós, Pindamonhangaba, em 2024. Por conta desses homens firmes, as perdas por ser firmes
sempre vão ser menores do que as perdas por ser frouxo, por ser mole. O atual governo Biden, dos Estados Unidos, ele está acelerando o processo de trocar a foto da personalidade da nota de $20. Acho que eu coloquei ele, põe para frente, por favor. Calma. Atualmente, Andrew Jackson, o 7º presidente dos Estados Unidos, eles querem colocar aquela mulher ali de baixo, Harriet Tubman, conhecida como Black Moses, Moisés Negra, o apelido que deram a essa mulher. Uma mulher negra, analfabeta, escrava, uma mulher que foi torturada, abusada de todas as formas possíveis, mas que tomou a decisão de sair dos estados do norte, que não queriam saber da abolição da escravatura, queriam que os escravos continuassem escravos, e ela pegou uma caminhada de quase 150 quilômetros rumo aos estados do sul, mais especificamente Califórnia, tudo para fugir da escravidão. Daí você pensa, pastor, este foi o grande feito dela? Não só isso. Sabendo que no sul eles eram abolicionistas e que lá havia uma chance de você não ser escravo, ela volta e começa a resgatar pessoas por pessoas. Ela resgata cerca de 700 pessoas da escravidão. Por isso, né? Moisés Negra, a libertadora. E ela fez isso. Ela serviu na Guerra Civil Americana. São pessoas assim, que fazem a diferença. Pessoas que são firmes e não temem perder coisas por conta de suas convicções. Para encerrar, Martin Luther King Jr., outro negro também, certa vez disse assim: o covarde pergunta, é seguro? O consenso questiona, é popular? O caráter indaga, é correto? Eu e você precisamos decidir que tipo de gente e que tipo de crente seremos. Que tipo de pessoa queremos ver nos nossos filhos? Porque se você não é um crente que se esforça para ser firme, para ter um bom caráter, a tendência é o seu filho buscar um caminho um pouco abaixo do seu. Imagine que você seja um crente aí, 80%. Via de regra, se você é 80%, mas você não é alguém decidido, convicto, firme, seus filhos vão estar abaixo de vocês. Vão ser 70%, seus netos 60%, e assim até acabar. Portanto, faça sempre aquilo que é correto, mesmo que você tenha perdas por isso. Honesto sempre, porque a vida é difícil. E se a vida é difícil, nós só vamos aguentar se formos firmes, coisa que Arão não foi, mas que Moisés, mesmo sendo manso, foi firme. Que Deus nos dê a graça de sermos homens e mulheres da maior firmeza, como vai dizer o texto de Crônicas. Amém, meus irmãos?